respeito à gravação da aula, que é para ficar em consulta para vocês e para os demais colegas que não puderam comparecer, tá bom? Hoje é o nosso terceiro encontro, e aí hoje a gente vai falar um pouquinho sobre o nosso banco de dados, que a gente trabalhou nesse fim de semana, né? Participaram bem, inclusive, gostaria de parabenizar a vocês que participaram. A turma de administração sozinha já teve 320 respostas, então foi muito bom. Vamos lá. Vou compartilhar com vocês aqui a tela. Pronto. Está aparecendo. Pronto. Agora. Então, gente, hoje a gente está falando aqui sobre... A gente vai falar sobre o nosso banco de dados, tá bom? Que foi aos modos tradicionais, eu faria com que vocês escolhessem um tema que quisessem pesquisar, a gente elaboraria o questionário, né? E teria a fazer a elaboração do questionário, a aplicação dele, para então, com os dados que vocês obtivessem, cada um fazer a sua pesquisa. Lembrando, a pesquisa pode ser individual, pode ser em dupla e pode ser em trio, tá certo? E aí vocês que vão optar por isso. Hoje eu vou mostrar para vocês quais são os dados, vou mostrar a vocês o modelo que a gente tem para realizar essa pesquisa e como é que a gente vai ter essa dinâmica. Em primeiro lugar, eu queria tranquilizar vocês assim de que a pesquisa ela vai ser construída aula a aula, né? A ideia é que a gente tenha aqui um encontro, que eu mostre para vocês como fazer determinada etapa, explique a estatística que tem ali envolvida, e aí vocês vão fazendo a parte de vocês, tá certo? Mas eu vou começar aqui pelo banco de dados. Eu elaborei umas perguntas para guiar a gente e pedir para vocês aplicarem, vocês imaginando serem personagens diferentes, né? Então, vocês se colocam no lugar de pesquisados, criam uma personagem e então vocês respondem as perguntas. O que acontece? Quando vocês responderam, cada pergunta ela foi elaborada de forma que a gente pudesse discutir, né? E aí, a estrutura delas, a forma como a pergunta é feita, as respostas que podem ser obtidas, né? E se ela atende ou não cada uma das nossas necessidades. Então, a primeira parte é essa daqui. Eu repeti a pergunta 2 vezes. Você é, tá bom? Essa é a primeira pergunta. E aqui você é. Pronto. Essas 2 perguntas, elas são exatamente iguais. Elas pedem para que vocês escrevam alguma coisa ou respondam alguma coisa. No entanto, essa daqui, ela é aberta. E aí a possibilidade de resposta dela é super variada. Enquanto a outra é fechada aqui em homem e mulher. Tá bom? Então, a mesma pergunta com estruturas diferentes de resposta. Numa eu estou direcionando que eu quero saber o gênero, o sexo. E no outro, eu eu deixo livre. Propositalmente eu deixo livre. E aí vocês vão entender que o objetivo foi alcançado com sucesso quando verem aqui as perguntas. Outra coisa foi: qual sua idade? E aí tem um espaço para responder, tá bom? Poderia ter feito essa pergunta de várias formas. Poderia ter numerado, né? As opções de idade: 17, 18, 19, 20, escolhendo uma caixa, numa lista suspensa, enfim, muitas possibilidades de perguntar, mas eu deixei livre. E a gente vai saber se é bom ou se é ruim.
Em que cidade você mora? Então, eu citei algumas cidades aqui, deixei bem fechado, né? Recife, Cabo de Santo Agostinho, Camaragibe, Escada, Pojuca. Só que esse tipo de pergunta aqui, da forma como eu fiz aqui, ela, inclusive, permitia que você marcasse mais de uma resposta, tá bom? Porque essa estrutura aqui de pergunta, ela permite isso, que você marque várias caixas, né? Outra situação é em você pratica esportes. Também deixei a caixa livre e com perguntas que às vezes até elas se contradizem. Por exemplo, eu não pratico esportes. E sim, eu pratico capoeira. Você conseguiria marcar nesse questionário as duas perguntas. Por quê? A estrutura de pergunta que foi selecionada aqui, ela permitia isso, tá bom? Outra coisa, né? Nessa pergunta, uma outra crítica que eu tenho é a seguinte. Ao mesmo tempo que eu boto não pratico esporte, eu pratico outro esporte, eu descrevi esportes que são são mais restritos, né? Capoeira é até mais comum, mas aí luta grega, a gente quase não vê por aqui ninguém praticando isso. Surf, apesar de ter muita gente aí morar no litoral, conhecer, com certeza alguém conhece alguém que pratica surf e tudo mais, mas talvez não seja um esporte tão difundido como outros ainda, tá certo? O triatletismo, né? Triatleta. Então, ou seja, são esportes que têm um número de praticantes muito pequeno, né? Diria que desse até, o que teria mais seria capoeira e o surf, tá bom? Mas aí, veja que se não for a intenção de pesquisar realmente esportes específicos, essa pergunta talvez esteja mais elaborada. E a estrutura dela não é boa, porque se eu posso marcar ao mesmo tempo o sim e o não, que são coisas que se contradizem, então não é interessante, tá bom? Aí tem a pergunta, quantas passagens você paga no trajeto casa e FP é casa? E tinha outra pergunta, quantos transportes você utiliza no trajeto casa e FP é casa? Terceiro, qual o valor que você gasta por dia para realizar o projeto? O trajeto. Eu vou prender aqui nessas duas primeiras perguntas. Quantas passagens você paga no trajeto, casa e FP é casa, e quantos transportes você utiliza no trajeto, casa e FP é casa? Gente, o questionário eu montei de forma que, com a opção embaralhar as perguntas. Então, toda vez que vocês iam, e vocês perceberam que toda vez que a pergunta, que vocês rodavam o questionário, as perguntas mudavam de ordem. Isso a gente tem que ter cuidado. Quando eu pergunto quantas passagens você paga no trajeto casa e FP casa, eu já estou direcionando a pergunta para transportes que têm um custo em que você faz o pagamento da sua estadia ali, né, do uso daquele transporte. Então, se eu digo quantas passagens você usa nesse trajeto, aí já vou pensar em ônibus, micro-ônibus, mototáxi, tá certo? Situações, o próprio táxi, um Uber. Ou seja, são dados, né, de que eu vou direcionar, estou pensando nesse tipo de transporte. Depois eu pergunto, quantos transportes você utiliza nesse trajeto? Quem pegou a pergunta passagens para depois ver a pergunta quantos transportes, ficou motivado a entender os transportes como os transportes pagos. E aí a gente exclui alguns outros, né? Por exemplo, se tiver um ônibus um circular que não seja pago, se a pessoa vai de bicicleta, vai de patins, enfim, vai a pé, aí tipo, a pessoa desconsidera esses outros tipos de transporte, tá certo? Ou até se a pessoa vai com um transporte comum, mas
E aí, cavalo, por exemplo, a gente tinha aluno que ia a cavalo para o IF, né? É um tipo de transporte, sim. Mas aí eu desconsideraria porque eu tinha perguntado antes de passagem, tá certo? Depois de perguntar quantas passagens. Então, a forma como você faz a pergunta, se você está colocando isso de forma aleatória ou não, tudo isso pode provocar respostas que você não espera. Ou não alcançar a resposta que você de fato estava esperando, tá bom? Outra coisa, deixa eu voltar aqui, qual o valor que você gasta por dia para realizar esse trajeto? Casa e FP é casa, tá certo? E a resposta ficou aberta, e a gente vai ver o que é que acontece com a resposta aberta nesse tipo, né? Na terceira parte, na segunda parte aleatória, foi a intenção de uma pesquisa sobre candidatos fictícios, tá certo? À prefeitura. E aí tem 6 candidatos. E a primeira pergunta imaginada era: em quem você votaria? Depois, por quê? Depois você ia perguntar: em quem você não votaria? E depois, por quê? Tá bom? Como estava no aleatório, as perguntas podem mudar de ordem. E aí, uma coisa que vocês vão ver, que eu vou mostrar a vocês, é que esse fato de embaralhar, ele pode até ter vindo o porquê antes do correto, e o porquê de um não ser o porquê do outro, né? Do votaria, o porquê do votaria e o porquê do não votaria. Terem vindo de situações contrárias, e aí provoca com que você confunda o eleitor, a pessoa que está respondendo, e ao mesmo tempo você além de confundi-lo, você não vai alcançar as informações que você queria, tá certo? E por último, as perguntas relacionadas ao lar, né? E aí nessa personagem que cada um criou, essas personagens, quantas pessoas moram na sua casa, contando com você, só que aí eu já deixei fixo, de 1 a 10 pessoas. Se você mora sozinho, então tem uma pessoa, né, morando na sua casa. E aí, a renda familiar total em reais, valor fictício, a rua onde essa resistência está, e aí sempre existia 2 tipos de resposta para cada pergunta, se ela está numa rua pavimentada, se possui água encanada, poço artesiano, esgoto tratado, iluminação pública, fácil acesso de pedestres e de veículos, coleta regular de lixo, e aí tem uma pergunta, controle, aperte sim. É comum em questionários longos, certo? Especialmente aqueles que são desenvolvidos por empresa, você ter perguntas controle. O que é isso? Para evitar que a pessoa saia ali respondendo qualquer coisa sem nem ler. Só pelo fato dela se livrar logo. E aí, coloca lá no meio. Resposta certa, aperte tal botão. Se está certo, responda tal. E aí, isso poderia ser um critério de exclusão do questionário, tá certo? Que você não atendeu. Tipo, eu estou entendendo. Quando eu chego isso e eu estou dizendo pergunta controle, aperte sim. Se você apertou não, significa que você não estava prestando atenção no questionário. E aí eu posso desconsiderar suas respostas porque elas podem estar longe da realidade do que eu imagino para a nossa pesquisa, tá bom? Então a gente tem que ter esse controle, tem que ter esse cuidado. Tem entrega de correspondência, sim ou não? A pergunta aqui ficou com estrutura parecida, só que em vez de ter sim ou não, ficou com 0, 1, 2, 3 ou mais. Para dizer quantos cômodos e objetos tinha dentro da casa. Tá bom? Escreva o nome de um país que você deseja conhecer. Tá certo? Esse aí é super amplo, e aí ocorre algumas situações que a gente vai ver. E o quanto você gosta de cinema. 1 não gosta, o 5 gosta demais. Então, é uma escala que a gente chama aqui de escala Likert. Que like de inglês, gostou, certo? E escala de preferência, de gosto, o quanto você
A intensidade daquilo que você gosta ou que você não gosta. Também pode ser, né? Quanto você odeia aquilo ali. Certo? E essa era a estrutura das perguntas. O que é que acontece no Google Forms? Ele gera um arquivo, né? Quando a gente vem em resposta, total 412 respostas, e ele tem uma opçãozinha aqui, ó, em que ele gera uma planilha. Como essa planilha estava gerada, ela só vai abrir aqui. Em que cada uma daquelas perguntas, elas estão sendo computadas aqui, ó. E aí, quem respondeu, tá certo? Fica registrado no controle, o dia e a hora que a pessoa respondeu. Tem aqui, ó. A gente fez lá de madrugada, tá certo? E tá aqui respondido e tal. E é por isso aqui que eu vou me basear para dar a nota da segunda atividade. Então, e aqui vem de fato as perguntas que a gente vai trabalhar. Como a gente está com um tempo curto, e aí a viabilidade para vocês elaborarem uma pesquisa com um tema que vocês se sentirem curiosos a trabalhar, isso ia demorar um tempo a mais. E a gente não ia conseguir aproveitar. Então, eu mudei a dinâmica nesse semestre. E aí, com essa atividade, a gente já elaborou o nosso banco de dados. Aqui estão as 412 respostas de questionário, sobre as quais nós vamos trabalhar. Eu fiz a pergunta super ampla, tá certo? Nós não vamos trabalhar com todas essas respostas, obviamente não, e não vamos trabalhar com todas essas informações mutuamente, tá bom? A base de dados é comum a todos. O que é que acontece? Quando a gente for começar a traçar a nossa pesquisa, a nossa próxima aula é sobre técnicas de amostragem. Então, a gente vai ver que existe a técnica aleatória, que existe a técnica de amostragem sistemática, existe a técnica de amostragem estratificada proporcional. Então, a gente vai entender como é, o que é cada uma, como ela se dá, e a gente vai eleger a forma ou as formas de que a gente vai conseguir montar as amostras da gente. A gente só vai trabalhar, então, com a nossa amostra. A amostra vai ser diferente para cada um dos participantes, para cada um dos estudantes, ou grupo, ou dupla, ou estudante que estiver fazendo individual. Obviamente vai ser diferente, porque vai levar em consideração o tamanho e a forma de escolha da amostra, número de matrícula, por exemplo. Tá certo? O que é que acontece? Aí, a ideia é que a gente, faça com vocês aqui a primeira etapa do meu trabalho, e aí vocês vão ter o modelo para vocês irem fazendo a etapa de vocês, certo? Aí, vejam só, o Google Forms também tem outra bondade. Ele vai pegando as respostas e ele vai compilando. Em algumas respostas que há a possibilidade de juntar informação, ele vai montando, inclusive, gráficos sobre isso. Tá certo? Então, a gente tem aqui. Qual a sua turma? E aí tem meio ambiente, manhã, tarde e administração. Parabéns que vocês foram a maioria aqui. 320 respostas, tá bom? Parabéns mesmo. Quando são aquelas perguntas que elas são abertas, todas elas vêm listadas. E algumas situações isso é bom, outras vai ser ruim para a gente. Vai dar mais trabalho para a gente. Agora começa aqui a parte fictícia, não é que a gente teve resposta de 259 mulheres e de 153 homens. Significa que das respostas que foram obtidas, estavam lá quase 63% de mulheres e um pouco mais de 37% de homens que responderam aquela pergunta. A idade. Veja só, quando eu deixei a idade como um termo solto, né, é uma resposta que você pode dar qualquer, tem várias possibilidades, o Google não vai juntar tudo de uma vez só para poder facilitar isso para a gente.
E a gente vai ter situações como essas aqui, ó. Aqui em cima a gente tem 18, 19 anos. Aqui embaixo eu tenho... resposta, 18, 19. Aqui embaixo eu tenho 30 anos. 18 anos, 19 anos. Isso muda. Muda até a idade, Cabo de Santo Agostinho, viu? Pouco mais de 500 anos de história a pessoa tem. Ou seja, fora essas coisas que podem causar diferença. Para vocês terem ideia, até mesmo 35 anos, ponto, muda para 35 anos, sem o ponto. Então, porque ele não considera aqui, o Google ele não faz a leitura, que aquelas são informações diferentes. São iguais, representa a mesma coisa. Ele coloca ali que são informações diferentes, que você vai ter que ler tudo isso, tá bom? Aquele da cidade onde mora. Pode ser que tenha gente que tenha respondido mais de uma aqui, tá certo? Justamente pela possibilidade de você responder mais de uma. Lembra aquela pergunta, você é? E que estava super solta? Pois é. Vejam que a pessoa, que todo mundo pode ter respondido, né? Vejam que responder, estudante, administradora, feliz, legal, atleta, chato, inteligente, mulher, solteiro, pernambucana, alto, moreno, claro, careca e forte, pardo, brasileira, magro, professora, alegre, sou mãe, estudante, tranquila, responsável, altruísta, determinado, casado, solteira, gentil, maravilhosa, atenção, empresário, atendente, engenheira, administrador, enfermeira, jovem, cristã, sofista, sonhadora, Nephilim, que eu não sei o que é até agora, parda, desempregado, ponto. O que você é? Ponto. Né? Elias Cruz, de Mesquita Júnior, respondeu o nome todo, enfim. Paciente, atlético e feliz, técnico em mecânica, engenharia, estudante de engenharia ambiental, chata, calmo, Suedia, Teresa, inteligente, simpática, decidido, nordestina e assim por diante, tá bom? Tem alguém aqui que... Ai, meu Deus, vegana, e enfim, né? Várias possibilidades, né? O que acontece? Teve gente aqui que colocou coisa que tem a ver com signo, outras pessoas colocaram como característica física, outros como uma característica de personalidade, outros colocaram um nome, muito provavelmente que na hora que estava embaralhado, essa pergunta veio primeiro. Você é? E aí a pessoa entendeu que era para colocar o nome. É uma possibilidade de interpretação. A gente, como pesquisador, quando a gente vai elaborar uma pesquisa, a gente tem que pensar nisso. Como é que as pessoas vão ver esse questionário? Por isso que é muito comum, né, o processo mais comum é que você elabora uma pesquisa, você submete ela a um grupo pequeno, e aí, a partir da resposta desse grupo pequeno, que seria um grupo teste, é que você vai fazer os ajustes que precisa para você aplicar para um público grande, para que não incorra em erros como esse, né? Porque a interpretação pode ser na sua cabeça, e outra coisa, quando a gente mergulha numa pesquisa que a gente está dedicado àquela ali, para a gente é super natural de que aquilo ali é pura verdade, mas não é, tá certo? Existem outras possibilidades de entendimento. É o que acontece, por exemplo, com a gente, quando está preparando alguma prova para vocês, alguma aula, e a gente coloca um exercício lá e vocês identificam, olha, mas isso aqui está dúbio, porque no contexto que a gente está fazendo a prova, naquele momento ali, não existe essa segunda possibilidade de leitura. Depois é que a gente reconhece isso. Pratica esportes, ficou também outra tabelinha aqui, ó, outro gráfico, a gente chama desse gráfico de coluna, de barra. Aqui um gráfico de colunas, ó. Quantas passagens você paga por dia? Como estava fechado, a pessoa só tinha que escolher 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, né? Enfim. Quantos transportes você utiliza nesse trajeto? Também tem uma numeração fechada, 0, 1, 2, 3. Isso já facilita as informações da gente, tá bom? Aí, o valor da passagem eu deixei aberto. Aí, vê só o sarapatel. Esses R$10, R$10 aqui, viu? R$10, R$10, R$10,
tudo junto, R$10 separadinho. E todos estão certos. A pessoa está dizendo que não gasta nada para ir para o IF. Zero. 0,00. Reais, 0,00. Nada. É uma forma de dizer que não... R$0, né? 00,00. 00. Não gasto nada. Vou de bicicleta. Nenhum. Aqui é em dólar. A pessoa paga em dólar, tá? É cifrão 0,00. Ou seja, para R$0, existem várias formas de escrever. Isso não é bom, porque quando a gente vai trabalhar esses dados, a gente vai ter que ajustar esses dados para depois, a gente vai ter que tratar os dados para só depois a gente conseguir trabalhar com ele, tá certo? Então, tem que ter esse cuidado. Em quem você votaria? Lembra o seguinte, em quem você votaria, em quem você não votaria. Aqui, em quem você votaria vai para o segundo turno, entre Catarina do Sítio e Início da Feira. Em quem você não votaria, o maior índice de rejeição aqui é para o capitão Dorivaldo Dornelas. O menor índice de rejeição é para Catarina. Então, acho que Catarina vai ganhar, né? Menor rejeição e maior aceitação. Então, agora veja aquela coisa que eu falei do porquê. A ideia era, você vota em fulano, você votaria em quem? Aí você diz, fulano. Por quê? Aí você responde. Só que esse porquê ele pode ter vindo na trocada. E aí o que é que acontece? Na hora que eu perguntei, em quem você votaria? Tal. Por quê? A pessoa diz, ele é um homem corrupto, possui ficha suja no sistema, é vereador da cidade e não faz nada para ajudar o povo durante o mandato. Oi? E por isso você vai votar nele? Aí você tem que entender. Não. Isso é porque não votaria. Então, como você trocou a ordem, tá certo? Na hora que embaralharam as perguntas, não é que vocês provocaram, mas a opção da pergunta estava aqui para embaralhar a ordem, e aí provoca isso. E aí tem coisa que deveria estar no negativo e está no positivo e vice-versa. Tá bom? Professor, onde é que eu embaralho aqui a ordem? Tem aqui, ó, propriedade, configurações. Aí tem recibo de resposta, que é aquilo que você chega no e-mail para vocês. Aí tem aqui apresentação, embaralhar a ordem das perguntas. Mostrar a barra de progresso, mostrar link para enviar para outra pessoa. Aí, como tem aqui, embaralhar a ordem das perguntas, aí ele sai misturando. Se você desmarcar aqui, ele vai na ordem que você perguntou, tá bom? Voltando lá. Outro tipo de dado que a gente coletou foi esse aqui da residência, e aí foi um pouquinho diferente, porque ele foi bem mais objetivo, essas perguntas. Quantas pessoas moram na sua casa? E aí eu já coloquei a quantidade de 1 até 10. Quantas pessoas, qual a renda familiar total de cada uma dessas personagens? Então, tem aqui os valores. Bom? Depois tem características da residência, se é não ou sim, né? Então, essa rua está pavimentada para a maioria das pessoas, também a maioria possui água encanada, a maioria não possui poço artesiano, a maioria possui esgoto tratado, possui iluminação pública, tem fácil acesso dos pedestres, tem fácil acesso de veículos, tem a coleta de lixo regular, e aí, ó, do passar por último, tem entrega de correspondência também, a maioria. Aí, lembra daquela pergunta controle? Pois então, o certo seria 412 sims. E aqui eu tenho 59 nãos. Significa que 59 pessoas não estavam prestando atenção no que deveriam responder. Tá bom? E aí, isso, sim, é preocupante.
Na hora que a gente vai fazer uma pesquisa, é o caso de desqualificar essa resposta. Eu posso simplesmente, é como se estivesse na eleição e você tivesse anulado o seu voto, tá certo? Então, mas isso tem que ser analisado, se o questionário está cansativo, ou a pessoa na pressa mesmo, enfim, tem que ver a possibilidade, tá certo? Outra coisa, a residência, sobre a residência, dizer quantos cômodos tinha, então aqui existe a possibilidade de ser que era ser, se não tinha, será 1, 2 ou 3. Quantos cômodos, banheiros, quartos, se tinha carro, moto, bicicleta, lavadora de roupa, chuveiro elétrico, televisor e celular ou smartphone, tá bom? Aí vejam só, próxima pergunta, que foi a única pergunta aberta desse bloco, que era, escreva o nome do país que você deseja conhecer, o nome de um país que você deseja conhecer. Aí tem várias respostas, mas eu vou mostrar uma para vocês aqui, para vocês ficarem surpresos, viu? Santa Catarina foi promovida a país, tá certo? Outro lugar aqui que foi promovido a país. Rio Grande do Norte também agora, vocês podem ir no país, não sei se precisa do passaporte, ou se só com identidade vocês entram lá, mas vocês aproveitam, tá bom? Outro país para vocês irem, né? Passarem talvez o final do ano. Cadê? Tá aqui. Natal. Tava procurando aqui, a pessoa respondeu Natal. Aí eu também descobri que Natal foi promovida a Paris, tá certo? Enfim, aí vocês têm que atentar quanto a isso. E por fim, o quanto você gosta de cinema, que é aquela escala, quanto mais próximo do 5, significa que mais gosta, quanto mais próximo do 1, significa que menos gosta do cinema, tá bom? A maioria vai gostando do cinema, tem um gosto bom para o cinema. Então, essas daqui são as perguntas. São com elas que a gente vai se preocupar para poder elaborar o nosso projeto de pesquisa. E como é que a gente vai organizar esse projeto de pesquisa, né? A gente vai organizar da seguinte forma. Estou repassando para vocês hoje, e aí eu só deixei para liberar o arquivo para vocês não ficarem pensando que era um desespero, porque o professor mandou um trabalho sem explicar. Esse aqui já é um modelo para o relatório de pesquisa, tá bom? É capaz até de que alguém aqui já tenha feito ele, né? E é bom que vai ajudar, vai virar monitor da disciplina, para a gente fazer juntos, tá certo? Nesse relatório de pesquisa, vocês vão colocar no título do trabalho, o nome da equipe, e a gente vai fazendo junto. Quando eu digo fazendo junto, é o quê? Próxima aula, técnicas de amostragem. A gente vai mostrar a técnica de amostragem, vai formar a nossa amostra, tá bom? No meu exemplo aqui, eu vou ter uma amostra, vocês vão ter outra amostra e assim por diante. Então, quando eu fizer a minha amostra, preenchendo aqui, vocês vão pegar esse modelo aqui, vocês vão preencher, tá bom? Fazendo a parte de vocês. Então, tem o sumário, tem a introdução. A gente vai começar mexendo aqui, coleta de dados. Então, na coleta de dados, a gente vai explicar como é esse trabalho, por que a gente escolheu essa pergunta, escolheu outra, etc, etc, etc. Vai fazer isso, tá certo? Depois, a gente vai começar a organizar esses dados, vai começar a elaborar os roles, as séries e as distribuições de frequência. Então, a gente vai organizar as distribuições de frequência com as quais a gente vai trabalhar. E aí, com as distribuições de frequência, a gente vai começar a analisar esses dados. Nessas análises, a gente vai começar a utilizar os gráficos que nós vamos construir. Os gráficos, obviamente, vão acabar sendo diferentes de um para o outro, tá certo? Porque cada um vai estar com, apesar do mesmo banco de dados, mas cada um vai estar com amostras diferentes, tá certo? Vai interpretar os dados e a gente vai concluir
a respeito das informações que a gente coletou e propor algumas ideias, tudo isso sobre aquilo que for pedido a vocês, tá certo? Então, essa daqui é a parte do anexo que vai estar anexado, vai estar sendo encaminhado para vocês agora, tá certo? Um trabalho é um trabalho simples, aqui tem um trabalho que foi do semestre passado, tá bom? Aqui, só que aí no semestre passado, o que houve? Existia os alunos escolhiam com que iam trabalhar dentro de uma tabela que eu já tinha posto, que eram temas sempre relacionados à Covid. Por exemplo, aqui, eles investigaram o consumo de álcool entre os estudantes de FPE antes e durante a pandemia. Então, foi elaborado um questionário, esse questionário ele foi aplicado junto aos colegas, tá certo? Só que aí a gente tomou tempo demais. E nem sempre a gente tinha um número muito bom. Por exemplo, essa pesquisa mesmo, ela tinha só 18, teve 18 respondentes. Deixa eu mostrar para vocês. 18 respondentes. E aí, tanto é que a gente não formou a amostra. O que a gente coletou de informação, o que seria a nossa população, já virou a nossa amostra, já virou a referência para o nosso trabalho. E aí não gostaria que fosse isso. Por isso que a elaboração do banco de dados, que foi feita por vocês, e aí a partir desse banco de dados que foi feito por vocês é que a gente vai trabalhar, vai formar amostra, vai formar, vai montar os gráficos, vai montar as séries e distribuições de frequência, vai fazer os cálculos de média, modo e mediana que a gente precisar, certo? A variância, desvio padrão, de tudo aquilo que for colocado para vocês, tá certo? Com um número bom. Por isso que eu também vou compartilhar com vocês a planilha do Excel, tá certo? Para a atividade de hoje, vai ser um questionáriozinho bem simplesinho, em que você vai dizer se você já baixou cada um desses arquivos e uma pergunta específica da aula. É bem simplesinho mesmo, não precisa se aperrear com ela, não. Tá bom? Também vou estar compartilhando com vocês. Certo? Eu não sei se corri demais, se eu consegui falar tudo que vocês esperavam. Uma coisa que eu gostaria de frisar, eu já falei uma vez, mas eu quero frisar junto a vocês, é o seguinte. Deixa eu só parar de compartilhar aqui. Vocês não estão fazendo nada sozinhos, tá bom? A gente está trabalhando em conjunto. Então, a ideia é que cada um vá fazendo, e aí a gente vai, de fato, dividindo essa responsabilidade e fazendo tudo bem. Tá bom? Ficou claras as ideias, assim, pelo menos a ideia geral? Alguma dúvida? Ficou, professor, ficou claro. Ficou claro. Pronto. Beleza, então. Nosso próximo encontro agora é quarta-feira, né? Mesmo horário. E aí, beijo no coração de vocês e até quarta, tá bom? Até mais, professor. Tchau, tchau.